Diante da tua presença, Senhor, colocamos as nossas vidas, os nossos corações, Senhor, o nosso entendimento. Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor conduza, Senhor, essa aula. Conduza-nos, Senhor, a esse nível de profundidade, Senhor, de compreensão, de entendimento, em nome de Jesus, para que possamos, Senhor, crescer, avançar naquilo que o Senhor tem, Pai, para fazer em nós e através de nós. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém, amém. Então, vamos que vamos. Vamos lá. Nós estamos aqui na nossa aula. Na última aula nós falamos sobre o arrependimento para a salvação, do que nós temos que nos arrepender. Número 1, do pecado da independência de Deus. Se arrepender para quê? Para voltar à dependência ao governo absoluto de Deus através da obediência da sua palavra, da Bíblia, do seu propósito eterno através de Jesus, através de Cristo, não é? Nós entendemos o que é arrependimento. Nós entendemos que o arrependimento é necessário para a salvação e para que eu desenvolva a minha salvação, para que eu cresça, avança. E a palavra de ordem é arrependei-vos. A palavra arrepender ali é mude de mente e convertei-vos para que os pecados sejam cancelados, para que venha um tempo de refrigério na presença do Senhor. E Tiago capítulo 5, versículo 20, falamos sobre aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma e dele cobrirá uma multidão de pecados. Então a palavra arrependimento, ela é metanoia, é mudança de mente, mudança de propósito, mudança de atitude interior. O Senhor está nos chamando para esse nível de conversão. Quanto tempo e quantas vezes uma pessoa ela se converte na vida? Porque a pessoa acha que a questão da conversão é uma vez só, né? Ah, eu me converti em 1900 e caixa de fósforo e... Não, a conversão ela é diária. Aquilo foi o primeiro, foi a ignição, foi a chave que virou. Você confessou com a boca, creu com o coração, e você foi salvo. Agora, essa salvação ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser... nós precisamos entrar a um nível de maturidade no Senhor, de entendimento. Professora Rose, Eliana, minha filha, Ana, sejam bem-vindos, queridos, que vão assistir depois também. Sempre um prazer muito grande tê-los aqui. Que bênção! E hoje nós vamos entrar numa coisa chamada arrependimento para o reino. Nós entendemos o quê? Que temos salvação e temos reino. Pessoas são salvas, e a salvação ela não depende das nossas obras, vamos dizer assim. Ela depende da fé, e ela é um dom de Deus, e é dado por Deus como um presente. Dom é presente, para que ninguém se glorie, né? Mas para reinar, vai te custar só um pouquinho, vai te custar só tudo, tá? Queria te desanimar, não? Mas vai te custar tudo. O discipulado, querido, o amadurecimento, níveis de envolvimento com Cristo e com a sua obra, ela vai te custar tudo. A salvação é de graça, mas o reino te custa tudo, ok? Arrependimento, o que é o arrependimento ali? É a porta para a entrada no reino de Deus. Jesus só pode ser o meu Salvador se ele primeiro for o meu Senhor. O verdadeiro arrependimento, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar um discípulo. Ele vai gerar alguém que se deixa ser moldado. Quando nós falamos sobre a questão de humildade, exemplo, humildade não é eu me vestir de uma forma mais simples. Humildade não é eu ter um comportamento polido. Humildade, adoração, a verdadeira humildade, a verdadeira adoração é a velocidade que eu tenho para obedecer.
Eu me rendo, eu me dobro. Aí eu vou poder servir. Humildade. Vou dar um exemplo. A colher. Pega esse objeto, esse utensílio. Ele só vai ser útil se ele tiver uma parte rebaixada. Se for aquele ferrinho liso, ou se eu tentar comer com a colher o contrário, aquela parte mais barrigudinha para cima, vai cair tudo. Mas quando eu coloco na posição certa e ela tem aquela, eu consigo ser um recipiente que carrega algo, que alimenta alguém. O vaso é a mesma coisa. Se o vaso fosse reto, né? Então ele precisa ter uma parte rebaixada, ela precisa ter um lugar para que a água venha, ou o conteúdo venha, e ele consiga ser carregado a ponto de saciar a sede de alguém. Mas se eu for uma tampa reta, eu não vou conseguir absorver. Então a chuva pode até cair sobre mim, mas eu não vou conseguir reter. O óleo pode até vir sobre mim, mas ele vai reter e vai espalhar e vai secar. Então, esses níveis de profundidade, esses níveis de obediência, o nível de humildade, ele vai me levar a ser um discípulo, alguém que se dobra à presença de Deus, alguém que se dobra à vontade de Deus, alguém que, por isso que a palavra diz que aquele que a si mesmo se humilha. Então, quando eu entro nesses estados de descer, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa, vou assassinar o português aqui, desumilde, né? Até que existe essa palavra, ela é uma pessoa que ela não consegue reter. A coisa bate nela, espalha e seca. Bate nela, espalha e seca. Mas uma pessoa humilde, ela vai considerar, não, realmente, eu estou errando nessa parte, realmente, eu estou muito desgarrado, estou muito fora daquilo que é o propósito de Deus. Eu estou pensando umas coisas. Irmão, sentimento, pensamento, só tem um lugar para ele. Cruz. Depois da cruz, nós conversamos. A partir do momento que ela foi para a cruz, porque o meu sentimento ele vai me levar para longe de Deus. Ele tem que ser canalizado para que toda a intensidade, a minha adoração tem que ser inteira. Eu até falo, né? Eu não esquece mais esse acrônimo, café. Você vai adorar a Deus com café. Como assim café? Tá maluco, pastor? Como assim? Café. Com todo o seu coração, entendimento, força. Como é que é? Café? Coração, alma, força e entendimento. Café. Nunca mais vai esquecer. Coração, alma, força e entendimento. É um acrônimo, é só as letrinhas ali para você lembrar melhor. Então, quando eu não sou humilde, quando eu não tenho essa característica de um discípulo, de uma pessoa que fala, que ela reconhece, olha, eu tenho muito para aprender, mas eu também, com aquilo que eu aprendi, eu vou colocar em prática e vou começar a viver isso. É isso que Deus quer. O reino de Deus. O que é o reino de Deus? A palavra reino, ela vem de uma palavra grega chamada basileia, que significa o poder real, realeza, domínio, governo e soberania. O reino de Deus é o seu domínio e governo sobre todos os homens, sobre toda a criação. Deus tem o direito de governar sobre tudo que ele é criador. Mas ele também deu uma coisa chamada livre-arbítrio e ele deu uma coisa chamada terra. Salmo 115, a palavra diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então por que nós precisamos de intercessão? Por que nós precisamos orar? Nós, nada menos, nada mais, estamos convidando Deus para agir na esfera na qual na qual ele nos deu. Entendeu? Então, mas Deus é soberano, ele pode agir. Se ele quiser, ele faz. Sim, irmãos, ele faz. Mas ele deu para nós uma responsabilidade. Ele deu um lugar.
E Deus não entra onde ele não é convidado. Entendeu? Essa esfera ele deu para os homens. Então, por isso que nós precisamos interceder, por isso que nós precisamos orar, por isso que nós precisamos depender do Espírito. A gente fica jogando a responsabilidade, como se a gente não tivesse ela diante do Senhor, né? Aqui não acontece isso, nós somos top, né? Não chegou aqui esse comportamento, não, né? Ok? Então, a palavra Basileia, nós entendemos que nós fazemos parte desse reino e que nós devemos também reinar. Mas para que nós possamos reinar, nós temos que ter uma mente de um discípulo. Diga comigo, um espírito humilde e um coração ensinável. Irmão, minha irmã, você não pode ajudar ninguém. Por exemplo, eu quero ajudar o apóstolo a fazer a obra. Eu quero ajudar o pastor a fazer a obra. Eu quero me envolver sem antes se tornar um filho, sem antes se tornar um discípulo. Por quê? O que eu mais vejo, irmão, são pessoas que pedem oportunidade para cantar lá na frente, para expressar uma, um talento, mas nunca se tornou um discípulo ou um filho, não é? Então, eu vou começar, ao invés, se eu começar com um coração orgulhoso, com um coração de um órfão, eu não vou edificar o reino. Eu nada mais, nada menos vou edificar uma egrégora, uma célula cancerígena fora do corpo, que vai crescer mais mutilando o corpo do que edificando o corpo. Entende? E aí, é aquela questão, né? Onde surgem a questão das divisões, as coisas. E aí a pessoa sai, ela monta essa egrégora e ela fala, olha, agora, aquilo lá não era reino, não. Isso aqui é reino. Agora Deus, vai ver o tanto que Deus vai nos usar. Aquilo ali estava nos prendendo. Mas agora, entendeu? Então, a motivação, o coração, o espírito humilde, o coração ensinável, vai determinar se aquilo está construindo o reino ou se está mutilando o reino, né? E Deus nos deu essa questão de sermos co-criadores com Ele. Co-criadores com Ele. Salmos capítulo 89, versículo 11 e 47, verso 2 e 7, diz assim, teus são os céus, tu é a terra, e o mundo, a sua plenitude, tu os fundaste. Então, a rebelião do homem e dos demônios é uma afronta contra o governo do Criador. E a obra da salvação de Deus propõe, por meio de Jesus, uma obra de reconquista do seu reino sobre os homens. Então, a restauração do propósito eterno de Deus é a restauração do seu reino e do seu governo e justiça, paz e alegria. Então, é o que nós vamos ver lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, onde o reino de Deus, se eu não me engano, é nessa parte onde ele fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. O que é justiça? O que é algo injusto? Cara, não era para essa pessoa estar passando por isso. A vontade de Deus é que ela passasse isso. Mas como ela está num ambiente de injustiça, ela está vivendo isso. Então, a justiça é colocar as coisas no lugar, do jeito que Deus quer. Isso vai gerar um ambiente de quê? De paz e alegria. Aonde? No Espírito. Então, queridos, eu quero até trazer um entendimento aqui. Muitas pessoas, elas confundem a questão do reino de Deus com o reino dos céus. Vocês sabem a diferença? Alguém já parou para pensar sobre a questão da diferença entre o reino dos céus e o reino de Deus?
O reino de Deus, irmãos, é onde Deus governa. Exemplo, os céus. Deus governa o céu? Deus governa onde o trono dele está estabelecido? Sim. O que é o reino dos céus? É uma porção do reino de Deus em outro lugar. Eu vou dar um exemplo. É uma embaixada. Nós temos o exemplo, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Então, é uma porção dos Estados Unidos dentro do Brasil, que representa os interesses dos Estados Unidos. Entende? Então, a lei que rege os Estados Unidos rege aquele pedaço de terra também. E todos os interesses ali. Então, quando nós falamos da dimensão do reino dos céus, é uma porção do reino de Deus sendo estabelecida na terra, mesmo que aquela não seja a minha terra natal. O pedaço físico ali, entendeu? Como forasteiros, como pessoas que estabelecem uma vontade, um domínio sobre outro território. Então, quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, quando nós nos tornamos discípulos, quando nós somos humildes, temos o espírito humilde e um coração ensinável, quando nós somos conduzíveis, quando nós somos transparentes, quando somos pessoas de honra, quando entendemos o propósito de Deus na nossa vida, nós determinamos a atuação do reino de Deus como reino dos céus, como portais para a manifestação da vontade de Deus aqui na terra. Mas como que eu posso manifestar isso? Como que eu posso manifestar isso? Daqui a pouco nós vamos dar aqui algumas coisas práticas para a gente fazer, tá? Em Colossenses capítulo 1, versículo 12 a versículo 13, diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A salvação em Cristo é uma saída do império das trevas para a entrada no reino de Deus. Ok? No reino de Jesus. Mas não são dois reinos em igualdade. O império das trevas só opera por causa da independência do homem em relação ao governo de Deus. Quando esse homem se arrepende, quando ele volta para o reino de Deus, o domínio de Satanás é quebrado. Ficou claro? Sim ou não? Então, beleza. Podemos seguir? Alguém tem uma pergunta? Não? Todo mundo está entendendo tudo ou todo mundo está entendendo nada? Dois tipos de medo, né? Ou o povo está entendendo tudo ou não está entendendo nada. Oh, amém. Vamos lá. Então, o império das trevas só opera por causa da independência do homem. E quando o homem volta para Deus, ele se liga, a palavra diz que quem se une com o Espírito de Deus torna-se um espírito com ele. Né? Então, o Espírito de Deus em comunhão com o meu espírito agora, trazendo as realidades do céu, as necessidades da terra e a vontade do Senhor sendo estabelecida. Então, nós temos o evangelho da graça. Então, o Espírito Santo, ele vai trabalhando ao redor, né? É aquele que convence da justiça, do pecado, do juízo, até que eu abro o coração. A partir do momento que eu abro o coração, o Espírito Santo vem habitar dentro, e agora começa a atuação do evangelho do reino. O evangelho da salvação é para que eu seja salvo. O evangelho do reino é para que eu comece a manifestar o reino de Deus aqui na minha terra, a começar dentro desse coração. Então, a palavra evangelho, o que significa evangelho? Boa notícia.
O evangelho do reino é a boa notícia da restauração do reino de Deus através de Jesus Cristo. Nós estávamos fadados a morrer nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos resgatou. E agora o Senhor nos tira da lama, agora o Senhor tira a lama de nós, e o Senhor nos dá vestes reais, um anel no dedo e sandálias para governar, revestido de autoridade e de poder. Então, muitas vezes a pessoa confunde. O que é unção? O que é reino? O que é unção? Já pararam para pensar? Essa pessoa é ungida. A unção é um revestimento de Deus te capacitando a fazer algo. Então, ela se torna discípulo. Deus começa a trabalhar no caráter dela. Porque, irmãos, uma coisa complicada de trabalhar é quando você começa a ver dons ativados numa pessoa quando ela não foi trabalhada no caráter ainda. Dons sem caráter é feitiçaria. Essa pessoa, ela vai usar os dons para se autoafirmar, ou ela vai usar os dons para manipular pessoas. Isso é perigoso. E aí, ao invés de edificar o reino, eu vou conduzir egrégoras e eu vou edificar o reino das trevas. E eu me torno um com eles. E na hora que o cachimbo chegar, quem está associado a essas obras começa a levar também. Então, o Senhor quer nos alinhar para isso. O reino de Deus, ou o reino dos céus, sempre foi um tema de pregação do ensino de Jesus. Por várias vezes ele chamou a sua mensagem de boas notícias, evangelho do reino de Deus. O reino de Deus também foi um assunto que sempre marcou a proclamação e o ensino da igreja no primeiro século. Então vamos observar algumas coisas. Jesus pregava o evangelho do reino, ele curava os enfermos, expelia os demônios. Então, eu vou te fazer uma pergunta aqui. No céu vai ter enfermo? No céu vai ter demônio? No céu vai ter dor, angústia, tristeza? Então, o reino, ele veio para resolver isso. O reino de Deus manifestado na terra. Olha só. Alguém pode abrir aí Lucas 11:20? Lucas 11:20? Deixa eu abrir aqui os micros. Quem pode ler para nós aí? Voz audível. Lucas 11:20, né? Isso. Depois outra pessoa lê Mateus 12:28. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ok, obrigado. Quem pode ler Mateus 12:28? De cada vez. 5 em 5 para não fazer tumulto. Mateus 12:28. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Bem, obrigado, Ana. Então, olha só, irmãos. Aqui nós estamos falando de duas expressões, dois evangelhos, né, diferentes, fazendo alusão ao poder de Deus
através do Espírito de Deus. Então, o dedo de Deus ali é uma metáfora, é um exemplo da atuação do dedo de Deus, julgando e corrigindo aquelas questões para que, justamente, uma condição de justiça, justo, é você ter a casa limpa, sem a atuação e a influência dos demônios, que tentam causar um nível de devastação e destruição, roubando, matando e destruindo. Então, quando o dedo de Deus, muitas vezes, quando nós vamos ministrar libertação, principalmente quando é uma libertação coletiva, eu vou orar pela pessoa e vou falar, em nome de Jesus, pelo dedo de Deus, curar os enfermos, pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. Então, muitas vezes, algo vai se manifestar ali na hora, porque é o poder de Deus. Então, eu faço literalmente, pelo dedo de Deus, Lucas 11:20 agora. E os demônios começam a manifestar e começam a ser expulsos. É algo impressionante. Então, é uma arma espiritual que Deus nos dá para vencer, avançar e quebrar o poder das trevas, e depois essa pessoa é cheia do Espírito Santo, e depois nós vamos conduzir ela para um nível de entendimento, de compreensão da palavra, para que ela possa se apropriar daquelas verdades, e aquele espírito imundo, aquele espírito maligno, não retornar, né? E essa pessoa começar a viver um nível de liberdade, um nível de vida. Então, eu quero até orar para que você tenha essas experiências. Quando algo, quando você precisar ministrar alguém, faz essa experiência. Mateus 12:28, citando a palavra, pelo Espírito de Deus agora. Que todo poder, que todo domínio, que toda influência, que todas as mentiras sejam quebradas agora. Então, existem níveis de liberdade, irmãos, da manifestação do reino de Deus, que precisam da expulsão de demônios. Um outro nível é um nível de verdade. Essa pessoa precisa se encher dos princípios do reino. Entendendo? Então, Lucas capítulo 8, versículo 1, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino de Deus, curando todas as enfermidades e doenças. Eu pergunto, novamente, no céu tem doença? No céu tem demônio? No céu tem morte, destruição e tristeza? Não. Então, qual é o nosso papel? Como ministros da palavra, como ministros do evangelho, como ministros da justiça, como ministros da paz e da alegria, é estabelecer esse nível de libertação, de cura e de reino na vida das pessoas. Estabelecer o reino dos céus, uma porção do reino de Deus aqui na terra, na vida das pessoas, nas famílias, nas casas, nas igrejas, nas empresas, e aonde o Senhor nos levar. Beleza? Então, após a sua ressurreição, ele continuou falando coisas do reino de Deus. Filipe pregava, Atos capítulo 1, versículo 3. Filipe pregava acerca do reino de Deus e as pessoas criam e eram batizadas. Atos capítulo 8, versículo 2. Veja que no ministério do apóstolo Paulo, ele ensinava sobre o reino de Deus nas sinagogas e em sua casa. Então nós vamos ver isso lá em Atos capítulo 19, versículo 8. E 28, 23, capítulo 28, versículo 23, 30 e 31. O evangelho, ele é um chamado para nós voltarmos ao reino e ao governo de Deus. Não podemos pregar outro evangelho, a não ser o do reino de Deus. Não há outro evangelho, não há outra boa notícia, senão a obra de Jesus e o seu governo sobre nós. O evangelho não é um convite para um entretenimento religioso, né? Você vai lá, ouve 3 músicas rápidas, 2 lentas, você faz o ofertório, bate palma, volta para casa da mesma forma, né?
Deus não quer que a gente tenha um entretenimento religioso, uma vida de aparências piedosas sem mudança interior, sem arrependimento. Ser a mesma meleca. Não, pelo amor de Deus. Deus quer nos transformar. 3. O arrependimento é a porta para a entrada do reino de Deus. A entrada do reino de Deus depende do arrependimento verdadeiro. Mais uma vez, não é difícil entender essa verdade. Então, existe o arrependimento verdadeiro ou o arrependimento falso. Quando é que eu sei que o arrependimento foi verdadeiro? Quando eu mudei. Arrependimento é quando você muda, não é quando você chora. Apesar de que existem níveis de quebrantamento que já demonstram um nível de arrependimento, principalmente quando você rasga o coração e confessa, traz para a luz. Entendeu? Então, exemplo, existem pessoas que muitas vezes elas chegam a confessar algo depois que estourou. Um exemplo, um adultério. O cara, às vezes, não vai lá confessar porque ele está arrependido. Não. Ele quer confessar porque quando a mulher for questionar ele vai falar, ó, já falei com o pastor lá, ó. Já confessei, eu estou fazendo tudo certinho. Medo de perder os filhos, medo de perder a esposa, medo de perder. Mas será que é arrependimento verdadeiro mesmo? Será que depois de 1 mês, 2 meses, quando a poeira baixar, a esposa já descobriu, já perdoou, os filhos, não aconteceu nada do que ele estava temendo, será que ele vai confessar? Será que ele vai se abrir para poder ser repreendido? Será que ele vai se abrir para ele poder ser ministrado? Será que isso não é só remorso? Será que é arrependimento mesmo? A palavra diz em Mateus capítulo 7, versículo 20, pelo fruto conhecereis. Então, mesmo depois de ter confessado, nós vamos ter que analisar, nós vamos ter que acompanhar o caso. Essa pessoa, ela vai ter que andar em níveis de verdade. Então, primeiro, ele precisa ser confessado a Deus, né? E segundo, eu acredito que é muito importante que você confesse para uma pessoa madura, de preferência os seus pastores, ou os pastores dessa pessoa, para que haja um nível de cura. Você publicar, trazer à luz, é muito importante. Lógico que você não vai abrir para qualquer um, lógico que, de preferência, os pastores ou um irmão maduro, né? Mas é muito importante, principalmente se eu estou andando dentro de uma parceria, dentro de uma atmosfera de mentoria ou de pastoreio, que de preferência sejam os meus pastores, né? Porque eles precisam saber o que está passando na minha vida. Eles precisam de um nível de transparência. Então é muito importante, até porque o inimigo não vai ter mais nada para te acusar. E de vez em quando o inimigo tenta fazer, você confessou isso, mas não funcionou não, olha lá, ó, né? Aí você vai jogar na cara dele, falou, olha, já falei, já confessei, já publiquei, você não tem mais direito de me acusar nisso. E aí você vai andar em liberdade. Amém? Mais alguma dúvida, gente? Então tem um arrependimento falso e tem um arrependimento verdadeiro. Quem tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Deus é bom. Então,
Às vezes o arrependimento ele vai trazer um nível de tristeza, mas a palavra diz que existe uma tristeza segundo Deus que gera o arrependimento. Existe uma tristeza segundo o mundo que traz morte. Então, sim, é constrangedor. Não existe mudança sem constrangimento. Deus não quer, irmãos, a falta de arrependimento ela vai nos fazer perecer, e Deus não quer, não é a vontade de Deus que a gente pereça. Então, o processo de arrependimento, às vezes, ele vai exigir que você restitua, vai exigir abandonar imediatamente o pecado e começar a produzir frutos. É uma decisão de parar de pecar. Se uma pessoa não está disposta a parar de pecar, ela não se arrependeu, ela não se converteu, e uma hora a consequência vai chegar. Mas a questão é, irmãos, será que eu vou me arrepender só para que a consequência não chegue? Ou eu vou me arrepender e vou me ajustar, me alinhar com Deus, porque eu amo o Senhor e eu não quero viver longe da sua presença? Entendeu? Então, existem coisas que vão ter que acontecer para que esse arrependimento realmente seja genuíno. Eu vou dar um exemplo. Zaqueu, né? Ele diz, Senhor, dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadriplicado. Então Jesus disse o quê? Hoje veio salvação para essa casa, pois esse também é filho de Abraão. Então olha só a atitude. Então eu vou ter que resolver o passado, para que o diabo não te acuse em nada. Você vai ter que ter um testemunho, eu e você temos que ter um testemunho, um bom testemunho diante de Deus e dos homens, para que eu tenha uma consciência pura diante de Deus, e para que a bênção de Deus não fique retida, ok? E para que eu consiga avançar e manifestar o reino de Deus. Quando nós estamos falando de um ambiente de justiça, paz e alegria, não é justo que você fique no banco a vida inteira. Você precisa prestar para o reino e precisa avançar. Precisa ter um tempo de discipulado, precisa ter um tempo de alinhamento, precisa ter um tempo de ser guardado. Mas chega um momento em que você vai ter que trabalhar muito para dentro, mas chega um momento que você tem que sair de dentro, porque tem pessoas que ficam só na letargia e olhando para dentro. Ah, o que falta? Ah, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, irmão, chega um momento que tem que ir para fora, não é? Então, submeter ao reino é fazer a vontade do Senhor e não a minha. Não estou com vontade, mas porque Deus mandou, porque essa é uma responsabilidade que Ele me deu, eu vou e avanço. Então, em outras palavras, queridos, viver o reino é viver de novo o seu propósito eterno. O propósito de Deus nunca foi apenas nos livrar do inferno. O propósito de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para manifestar sua glória. Não era vontade de Deus que aquela mulher encurvada ficasse daquela maneira, mas a partir do momento que ele ministrou libertação e cura naquela mulher, as realidades do céu, aquilo que o céu queria para aquela mulher, aconteceu. Aquela mulher se endireitou imediatamente. Aquele homem que estava possesso por legiões, aquela não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era para que ele recobrasse novamente o seu a sua consciência, para que ele voltasse a viver em família. A vontade de Deus não era que aquele homem ficasse com a mão ressequida, mas é que ele tivesse a mão. A vontade de Deus para um homem que era cego de nascença não era que ele ficasse cego. A vontade de Deus para aquele menino que rolava no fogo, tendo crises convulsivas, não era a vontade de Deus. Não era justo aquilo. Mas o Senhor ministrou cura e libertação àquele menino, e ele
teve a sua saúde restabelecida. Então, a vontade de Deus é o quê? Houve um nível de arrependimento. O nível de arrependimento começa em eu me voltar para Cristo e me voltar a entender a vontade dele. Por mais que alguns não tinham fé suficiente, eles pediam para Jesus: Jesus, me ajuda na minha fé, eu não tenho fé suficiente ainda. Até nisso, algo importante, porque não é na nossa força, não é no nosso mérito, é através de Cristo que nos leva ao Pai, no poder do Espírito, vamos avançar e começar a estabelecer o reino. Então, a pregação de Jesus e da igreja original sempre foi: arrependam-se, pois o reino de Deus chegou. E está ao alcance das nossas mãos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Foi o que João Batista pregou em Mateus capítulo 3, versículo 2. Jesus pregou: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 14, verso 15. Pedro pregou: este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Arrependei-vos. Atos capítulo 2, versículo 36 e 38. Ok? Então, o reino tem um rei. Quem é esse rei? Jesus. Mateus 12, 28, exatamente. E o outro é Lucas 11, 20. Jesus só pode ser o meu Senhor se ele for o meu Salvador, se ele for meu Senhor. Atos capítulo 2, versículo 36 ao 38, fala um pouco mais sobre isso. Deus o fez Senhor e Cristo. Qual é o nosso posicionamento? Arrependei-vos. Jesus ressuscitou e foi exaltado. O evangelho do reino proclama Jesus como rei e único soberano Senhor. Portanto, seu arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Isso significa que o arrependimento me leva a reconhecer Jesus como Senhor e Rei da minha vida. Se eu me torno salvo por estar debaixo do seu governo, eu me livro do império das trevas por ter me submetido à obediência e ao reino, ao governo absoluto de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, confessar Jesus como Senhor é entregar o governo da sua vida. Irmão, a gente tem aquela questão, né? Agora eu sou servo de Cristo. Servo é uma palavra bonita. Deixa eu te falar, servo é uma palavra, é um eufemismo, é uma palavra mais branda, mais bonita, mais recatada para falar, você é escravo de Cristo. Sabia disso? Então ele falou, você manda. Agora o negócio, irmãos, quando nós saímos do propósito, é quando nós estamos cheios de vontade e não perguntamos para Cristo o que ele quer. Eu estou com vontade de sumir. Jesus quer que você suma? Não. Jesus quer que você desça. E entenda o que ele quer. Jesus quer que a gente brigue? Depende. Mas via de regra, não. Eu sou humilde e manso. Aprendei de mim. Agora, Jesus nunca foi muito recatado com gente religiosa, não, viu, gente? Ele pregava o rei. Beleza? Confessar Jesus como Senhor é entregar o governo da sua vida. Em nossa época e cultura, é possível que não compreendamos exatamente o significado de chamarmos alguém de Senhor e falarmos em reino. Hoje em dia, temos muitos reinos que são apenas nominais e aparentes. Há um rei, vamos dar um exemplo aqui. Lá na Inglaterra, né?
Então nós temos lá um rei, uma rainha, mas quem manda é o parlamento. É só de enfeite, né? Nós temos ali alguns direcionamentos, aí tem o parlamento, aí tem o ministro, né? O rei tem a atenção, a fama, a admiração, mas não governa. Que reino é esse? Então a igreja não pode ser esse exemplo de reino. A minha vida não pode ter apenas um governo nominal, que aparente de um rei, que não governa absoluto, que não tem um governo absoluto de um senhor, que não é obedecido de forma fiel e incondicional. Senhor. Senhor é a palavra grega Kyrios, que significa dono, amo, absoluto, soberano. Kyrios era um título atribuído a um imperador romano. Era um risco muito grande chamar Jesus de Senhor Kyrios. Isso é uma confissão de que Jesus é maior do que qualquer outro imperador. Seria a proclamação de outro reino, maior do que o romano. Olha só, irmão. Reconhecer Jesus ali naquela época era reconhecer, talvez, a sua sentença de morte. Por proclamar que alguém era maior que César. E essa é a verdade. Jesus é maior do que todos. Ele quer governar sobre nós. E acima de tudo e de todos. Jesus é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Senhor dos senhores e Rei dos reis. Jesus nos comprou e nos resgatou. Ele nos redimiu, tornando-se o nosso Senhor. A palavra redenção significa resgate. O Senhor nos resgatou. E essa palavra era usada para descrever a compra de um escravo mediante a um pagamento determinado de um preço. E foi o que Jesus fez, mediante um pagamento que custou o seu sangue na cruz. Então o senhorio de Jesus, ele não é apenas uma opção. Porque tem uma questão. Será que eu me converti de verdade? Ou será que eu fui convencido cognitivamente? Porque se eu fui convertido e se Jesus é o meu Senhor, eu não mando mais em mim. Na verdade, a minha vontade, ela deve ser levada para o altar do sacrifício e ao pé da cruz. Então, por isso, nós podemos afirmar que Jesus só pode ser o meu Salvador, se ele for o meu Senhor. Os salvos são aqueles que foram comprados a preço de sangue, para servir ao Senhor. Ok? Então, o que eu preciso? Arrependimento verdadeiro, que faz com que Cristo seja o meu Senhor absoluto. Arrependimento que devolve a nossa vida para o governo e cuidado absoluto e exclusivo de Deus, que é o retorno à obediência à vida original. O arrependimento verdadeiro nos torna servos, né? Servos. O arrependimento verdadeiro vai gerar uma dependência e não independência de Deus. Gera submissão ao invés de rebelião, a obediência ao invés da desobediência. O arrependimento verdadeiro não gera mudança de religião, porque muitas vezes nós saímos da religião católica ou saímos lá do espiritismo, da Umbanda ou qualquer outra religião, mudamos de religião, mas não mudamos de reino. Estranho, né? Trazemos os mesmos hábitos, trazemos as mesmas expressões. O arrependimento verdadeiro gera discípulos de Jesus que buscam viver cada dia mais semelhantes a ele. O evangelho do reino, proclamado por Jesus, é um chamado ao arrependimento e discipulado. Então, exemplo, irmãos, isso aqui é um nível de discipulado. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, você podia já ter ido embora. Por que você não foi? Você quer aprender. Você quer viver isso aqui. Entendeu? Então, a dimensão clara do evangelho, arrependimento. Quem quiser me seguir e ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, renuncie e tome sua cruz. Perca a sua vida para achá-la.
Lucas capítulo 14, versículo 25 a 33. Marcos 8, 34 a 35. A nossa submissão ao discipulado cristão é o que mostra o nível de arrependimento e da conversão ao reino de Deus. Esse ensino radical de Jesus é a condição para sermos um discípulo, alguém verdadeiramente convertido, salvo. Essa é a condição para entrarmos no reino de Deus. Não é uma opção para alguns. Irmãos, é duro o que Jesus falava. Jesus, eu queria lá sepultar os meus pais. Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Jesus, eu queria fazer isso. Jesus, o que eu faço para entrar no reino de Deus? Eu já tenho cumprido os 10 mandamentos, eu tenho honrado meus pais, eu tenho honrado a Deus, nada disso tem me faltado. Vai lá, vende tudo que tem e me segue. Ai, cara, o reino te custa tudo. Não é uma opção para alguns que querem ser apenas mais consagrados, ou que querem ser mais religiosos, ou que querem ter um título de pastor, de mestre, de evangelista, de Deus, de semideus, de quarta pessoa da Trindade. Não. Para Deus não importa nada da nossa aparência religiosa. O que importa é a nossa obediência à sua palavra, a Jesus. Se foi ao ouvir essas palavras fortes e decisivas de Jesus que muitos de seus seguidores, no meio da multidão, desistiram da caminhada. E aí? Quer saber quando é que você vai desistir? Quer saber se você vai desistir ou se você vai avançar? Nós começamos o propósito aqui. Será que nós vamos até o fim? A questão não é nem esse propósito, eu falo da sua caminhada com Cristo. Seu amor por Deus está aumentando ou está diminuindo? Está estagnado ou está fervilhando aí dentro? Você quer ser um discípulo ou quer voltar para o reino antigo? É uma pergunta. Avançar em nome de Jesus. Quer ser um discípulo ou voltar para o reino antigo? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. É isso aí. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante da tua presença a vida dos seus filhos e filhas, aqueles que estão assistindo aqui, aqueles que vão assistir depois. Pai, até mesmo aqueles que retrocederam, para que eles possam voltar, Deus, não para a live, não para o propósito, não para o desafio, Senhor, mas para uma vida fervorosa diante de Deus, Senhor. Uma vida com os fundamentos, uma vida pautada, Senhor, naquilo que o Senhor diz, uma vida, Pai, de renúncias, uma vida de discipulado, uma vida de onde o espírito humilde e o coração ensinável, quando tem um encontro com a tua palavra, Senhor, muda de realidade, muda de mente, se arrepende e volta onde caiu. Pai, nós queremos nos arrepender onde nós caímos. Senhor, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes as redes sociais têm mais lugar na nossa mente, na nossa alma, do que os aspectos da sua palavra. O entretenimento, às vezes, tem mais lugar do que as renúncias, a vida de entrega, de jejum, de oração, de reino. Senhor, que possamos ter essa techuvá, possamos ter esse retorno, possamos ter esse encontro, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que o reino das trevas, eles são disciplinados. Todos os portais, eles estão lá orando. Todos os portais, eles estão lá. Eles até fazem jejum, Pai. Eles proclamam, levantando nos céus um ambiente de magia. Senhor, nos perdoa, porque nós estamos orando menos e estamos sendo derrotados por essas atmosferas. Nós queremos, Senhor, voltar. Entregar, Deus, o governo, o domínio, impulsionado. Senhor, nós precisamos orar. Senhor, nós precisamos mergulhar na Tua palavra. Senhor, precisamos aprender
e voltar para esse lugar de arrependimento, de entendimento de governo. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Aleluia. Pai, e sobre a vida dos seus filhos e filhas, eles possam ser conduzidos essa semana a um lugar de triunfo, um lugar de governo, um lugar de avanço e de muita vida, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, porque hoje conseguimos aprofundar um pouco mais as nossas raízes. Aleluia. Amém? Alguém quer compartilhar algo? O que mais chamou a sua atenção? O que mais... Como é que você pode aplicar isso à sua vida? Reino, arrependimento, governo. Amém? Aleluia? Então, amém. Queridos, o nosso próximo encontro também vai ser domingo, tá? Nós vamos ter aula essa semana, presencial lá na igreja. Nós estamos lá tendo um tempo de formação da nossa equipe de louvor, de adoração, e aí na quinta-feira não vamos conseguir essa agora, tá? Então, domingo que vem, nesse mesmo canal, no mesmo horário, é nóis. Deus abençoe.